Estou lendo aqui o livro O Poder do Subconsciente. E começa o livro, ele fala assim: assim como o homem pensa em sua mente subconsciente, assim ele é. E tem um versículo também que fala assim, né? Que é aquele versículo que diz assim, em Provérbios, ele fala que os nossos pensamentos são que dirigem a nossa vida. Olha que incrível, né? Um versículo que foi dito há quantos 1000 anos atrás, e hoje ainda é um versículo que é verdadeiro e que tem todo sentido. E hoje eu entendo como a base da oração. Eu oro, eu me coloco de joelhos, eu falo com Deus, mas eu acho que a verdadeira oração são os nossos pensamentos. É o que nós pensamos durante o dia, durante a nossa caminhada, em momentos que nós estamos parados ali, pensando, meditando. É a nossa verdadeira oração. Olha que incrível, né? E a gente, olha que coisa, a gente passa às vezes o dia inteiro pensando coisas ruins, coisas para baixo, preocupação, pensando como vai resolver tal situação, preocupado com dinheiro, com contas, com filhos, esposo, com o trabalho. E você já viu que quando a gente dobra o joelho para orar, daí de repente a gente muda tudo aquilo. A gente ora pedindo solução, pedindo ajuda. Só que uma coisa que a gente não consegue entender é que o que dirige a minha vida, a tua vida, são os nossos pensamentos. Então eu posso até passar horas de joelho orando. Se eu me levantar dali e ficar pensando besteira, ficar com pensamentos que levem, né? Porque aqui depois ele explica para dentro do meu subconsciente coisas ruins. O que eu vou ter na minha vida? Até tem um outro que eu li aqui hoje também, assim, que diz assim, ó. Deixa eu achar aqui direitinho. Que é um outro versículo que ele colocou aqui, ó. Fala assim, ó. Não julgueis para que não sejam julgados, pois com o critério que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Daí ele fala assim, ó, julgar é pensar, chegar a um veredito mental ou a uma conclusão. O modo como você pensa sobre outra pessoa é seu, porque você é um ser pensante. Olha só, que interessante, né? Pensamentos são criativos, por consequente, você cria efetivamente em sua experiência o que pensa e sente sobre outra pessoa. Você viu por que a gente não pode julgar as pessoas? Você viu que interessante? Então, tudo aquilo que a gente fica pensando é o que vai dar rumo para a nossa vida, é o que vai direcionar a nossa vida, é o que vai nos guiar. A bússola para onde nós vamos são os nossos pensamentos. Por mais que a gente possa passar horas de joelho orando, que foi como fomos ensinados, né? A orar de joelhos, a passar tempo falando com Deus. Se eu levantar dali e fizer tudo, eu passar o dia pensando coisas ruins, do que adiantou a minha oração? Para que serviu? Se o que me direciona são os meus pensamentos, e não é só
nesse livro que está falando isso, né? Pode, às vezes, a gente fica, mas está falando isso num livro atual, que foi escrito, claro que é muito tempo, né? Mas a Bíblia fala isso, que a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Isso está em Provérbios. Então, posso passar horas orando se eu passar o dia pensando coisas ruins, preocupada, angustiada, que é o combo, né, para a realização de alguma coisa, pensamentos, sentimentos e ações. A minha oração não serve de nada. Eu posso passar horas e horas e horas de joelho orando, mas o que vai dar a direção para a minha vida é o que eu penso. E isso é que faz a gente entender como que o porquê que certas orações não são ouvidas, né? Que a gente diz, por que Deus não responde a tantas orações? Já viu que tem pessoas, por exemplo, tem alguém doente, aí você vai lá, ora, só que depois você continua preocupado com aquilo. Você é como o Hélio Couto fala, que é o soltar, né? O soltar, agora eu estava pensando nisso, soltar, na verdade, é você não ficar pensando naquilo, porque senão você vai criar, porque se cada pensamento que a gente tem traz mais um, e mais um, e mais um, como é que a gente vai conseguir controlar de vir pensamentos ruins? Agora que eu estou começando a compreender também o soltar. O soltar é que, assim, eu acho que é melhor nem pensar. Porque se eu ficar pensando muito nisso, daqui a pouquinho vai que começa a vir pensamentos ruins. E se a cada 17 segundos eu trago um novo pensamento e trago pensamentos iguais daquele que eu tô tendo, e daqui a pouquinho eu tô num círculo vicioso de pensamentos ruins. E aquilo que eu passei 1 hora orando não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, esse talvez seja o motivo das nossas orações não serem ouvidas? O que você acha? Comenta aqui. Será que existe uma maneira correta de orar? Será que precisamos passar tanto tempo de joelho orando? Será que a gente precisa desse tempo de oração? Ou o nosso tempo de oração são os nossos pensamentos durante o dia inteiro? Será que não é esse o nosso tempo de oração? Mas Jesus orava. Sim, mas ele sabia como soltar, eu acho, depois. Ele passava muito tempo orando, falando com Deus. Depois ele saía para fazer o que tinha que fazer. Mas eu acho que ele tinha um total controle dos pensamentos dele. E nós, não, né? Porque daqui a pouco a gente está preocupado, a gente está ansioso, a gente está... não acontece, não veio, não... será que vai dar certo? Então, não estou dizendo que nós não temos que passar tempo orando, mas será que vale a pena ficar 1 hora de joelhos orando, falando coisas boas, profetizando coisas boas para nossa vida, só que depois passar o dia inteiro pensando coisa ruim? Será? Então, lendo esse livro assim, eu tenho tido esse entendimento que eu acho que vale muito mais a pena controlar os meus pensamentos durante o dia inteiro do que eu tirar 1 hora de oração que depois vai ser inválida, porque eu vou continuar ansiosa, nervosa, preocupada, sem validar tudo aquilo que eu fiz na oração. O que você acha sobre isso?